Parece que de alguma forma nós sempre julgamos que certas pessoas devem merecer maior castigo que outras. Ou pior ainda, quando qualquer uma sofre de alguma tragédia ou calamidade, vindo a morrer assim, então nós imaginamos que foi algum tipo de blasfêmia ou profanação que aquela pessoa deve ter feito contra Deus ou contra qualquer ato religioso. Mas Jesus nos ensina que nada tem a ver com o Evangelho isso. É exatamente esses ensinos que ele vai falar aos discípulos que desde aquele tempo também pensavam da mesma maneira. A mensagem de hoje é sobre sacrilégio. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do primeiro versículo diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros porque terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Nesse texto, os discípulos chegam a Jesus com uma ocorrência onde alguns galileus tinham sido mortos de forma trágica, principalmente na hora em que estavam sacrificando, estavam no templo oferecendo os seus sacrifícios, e Pilatos, o governador, chegou e mandou matar todos aqueles homens, misturando o sangue deles junto com os próprios sacrifícios que eles estavam fazendo. Isso parecia uma profanação, parecia uma tragédia tão grande que os discípulos vieram comunicar a Jesus por que aquilo havia acontecido, justamente no templo, no lugar sagrado, onde nenhum desse tipo de sacrilégio ou profanação deveria acontecer. E Jesus os ensina e exorta, dizendo que aquilo não tinha nenhuma maneira de ver, ou profanação, ou sacrilégio que fosse, pela visão que eles estavam tendo, nada significava. E depois ele conclui mostrando que outras pessoas que morreram também sobre uma torre que desabou, matando 18 pessoas, elas também não eram mais culpadas do que todos os habitantes de Jerusalém, mas que se eles não se arrependessem, todos morreriam. Jesus está mostrando que tanto faz a forma como alguém morre, ou a calamidade como chega a alguém, a tragédia que ocorre, pode acontecer com qualquer pessoa, mas a morte realmente só matará quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados. É nesse sentido que Jesus está dizendo que a morte só vem mesmo, só encara todos aqueles que não se arrependem, significando dizer que ela só tem peso para aqueles que não conseguem se arrepender dos seus pecados. Infelizmente, esse pensamento de que todos aqueles que fazem algum tipo de profanação, de blasfêmia ou sacrilégio devem merecer maior castigo ou calamidade na vida. É um pensamento antigo, não é de agora e prevalece até os dias de hoje, como se todas as pessoas que fazem isso são maior pecadores do que os outros, como se houvesse uma escala de pecadores menores ou maiores. Nesse sentido, Jesus está mostrando que todos que não se arrependem vai ter o mesmo peso sobre a vida como qualquer outra pessoa. Porque depois que Jesus nos mostra a vida eterna e nos declara que todos aqueles que nele creem têm a vida eterna, a morte já não significa mais nada, o estado de morrer, ou a forma de morrer, nada significa. Somente para aqueles que não têm este tipo de esperança, ou seja, qualquer ato de profanação ou de blasfêmia, esse deve merecer mais castigo ou vai morrer de forma trágica. Jesus nos mostra que todos que não se arrependem vão perecer. A morte vai ter um peso maior para todas essas pessoas que não se arrependem, que não se enxergam, que não conseguem ver a situação, a real situação da vida. Castigos, calamidades podem vir para qualquer pessoa,
Mas para aquele que tem esperança em Cristo Jesus, não se assusta, não se abala com nada disso. E não pouco vai ficar preocupado se isso é uma profanação, se é uma blasfêmia ou se é alguma coisa de castigo divino. De fato, todos nós merecemos a morte por causa do pecado, mas Cristo se deu na cruz do Calvário para que nós possamos ter a esperança da vida eterna e por isso a morte já não mata mais. A minha oração é que Deus possa colocar isso em nossos corações e continuarmos a nossa caminhada com a bendita esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.